Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e o Pedro, para gravar mais um vídeo da série Como Prevenir e Tratar cada um dos 18 esquemas desadaptativos preconizados pela terapia do esquema. E o esquema da vez hoje é o esquema de subjugação, que faz a pessoa sentir que precisa ceder ao controle dos outros, tendo muita dificuldade para se posicionar em relação às coisas ao longo da vida. E uma característica bem interessante desse esquema é que geralmente a pessoa que apresenta esse padrão acaba muitas vezes sendo aquela pessoa que vai acumulando as coisas, vai se calando, vai tolerando. Em um dia, do nada, acaba explodindo e as pessoas começam assim, nossa, uma coisinha tão pequena te fez explodir, quando na verdade foi um acúmulo muito grande de situações em que a pessoa foi se sentindo injustiçada, foi acumulando muita raiva em relação a tudo que ela foi passando por justamente ter essa dificuldade de posicionar, e por isso que chega uma hora que as coisas acabam transbordando. Eu sempre gosto de, inclusive, utilizar a analogia do copo para falar sobre esse esquema. E na criação do Pedro, como prevenção deste esquema, um dos cuidados mais importantes que eu e o Gabriel temos é de justamente sempre considerar a perspectiva emocional do Pedro diante das situações. Então a gente não olha apenas as nossas necessidades enquanto adultos, o nosso estado emocional diante dos desafios, das demandas enquanto pais, mas a gente sempre considera o que ele, enquanto um bebê, precisa emocionalmente da gente, e a gente tenta chegar num equilíbrio disso, porque, como eu sempre falo, nenhum extremo é saudável, então também não dá pra gente se focar exclusivamente nas necessidades dos filhos. A gente também precisa levar em consideração as nossas próprias necessidades, mas também não dá para só levar em consideração as nossas necessidades. A gente precisa entender que existe uma grande responsabilidade, sim, a missão de pais, e que a gente precisa honrar com essa responsabilidade da melhor forma possível. Então, a gente sempre tenta se colocar no lugar do Pedro, que é a empatia, pensar da perspectiva de um bebê, do que ele está sentindo, do que ele está vivenciando emocionalmente na situação. Afinal, nós também já estivemos nesse lugar, nessa idade, né, Pedro? Então, a gente muitas vezes busca voltar no tempo, né? Obviamente que a gente não tem as memórias claras dessa fase da nossa vida, mas a gente tenta pensar da perspectiva de um bebê, do que a gente também precisava quando estava no lugar do Pedro. E, a partir disso, a gente sempre vai buscando chegar no melhor equilíbrio possível diante das situações, respeitando os direitos do Pedro, equilibrando com as nossas necessidades, e assim que as coisas estão sendo. Opa! Opa, gente! O Pedro, digamos que deu uma derrubadinha no celular, mas seguimos. Deu um leve acidente aqui. E uma outra questão muito interessante que eu quero compartilhar com vocês é que o Pedro, ele já começou, assim, muitas vezes a confrontar a gente diante das situações. Nem sempre quando a gente coloca alguma coisa, ele aceita. Às vezes ele reage, claro que na linguagem dele, nas manifestações dele, mas ele já faz alguns enfrentamentos e a gente acha isso excelente, porque ele precisa realmente se posicionar, se manifestar. Isso não quer dizer que à medida que ele se posiciona, a gente vai ceder. A gente, na verdade, vai avaliar novamente a situação, tentar o máximo possível compreender a perspectiva dele, como eu falei, chegar num equilíbrio, mas a gente cuida muito para não estimular ele a uma coisa muito tradicional na criação de filhos, que é achar que os filhos devem ter uma obediência cega aos pais, independente do quão errado os pais possam ter, só porque estão na autoridade de pais, eles precisam ser obedecidos, porque a gente sabe o quão disfuncional é esse modelo, que não é assim que as coisas funcionam, e que isso sim só estimula daqui a pouco a pessoa a não se posicionar, a muitas vezes ser uma pessoa muito suscetível ao controle dos outros. Então a gente acha ótimo que o Pedro já comece a se posicionar diante das situações, e a partir disso a gente, conforme ele vai avançando na idade, a gente vai negociando, conversando,
e crescendo juntos, né, Pedro? Respeitando os direitos de todo mundo. E caso, infelizmente, vocês já tenham desenvolvido esse esquema que é tão prejudicial, porque, como eu falei, vai fazendo a gente acumular uma série de questões, chega uma hora que isso transborda, e transborda geralmente de uma maneira muito desproporcional. A gente precisa se conectar com um exercício que eu gosto muito, que é o de pensar quais são os nossos direitos em relação aos outros, porque muitas vezes quem tem esse esquema está muito conectado aos direitos dos outros, às necessidades dos outros e pouco conectado nas suas próprias necessidades, e por isso que acaba cedendo tanto ao controle dos outros, se colocando em posições muito submissas. Inclusive é um grande alerta, inclusive em relacionamentos amorosos, em que geralmente pessoas com essa tendência acabam se envolvendo com outra pessoa muito egoísta, e isso fica se retroalimentando, né? Uma pessoa muito submissa com outra muito egoísta. Nem preciso falar na combinação catastrófica que isso pode virar, né, gente? Então, é muito importante que a gente se conecte com os nossos direitos, entendendo que assim como os outros têm direitos, nós também temos, e nós precisamos lutar e nos posicionar diante dos nossos direitos, né, Pedro? Isso mesmo, ó, gente, escutem o Pedro. Então, era isso que eu e o Pedro gostaríamos de passar para vocês hoje, né, Pedro? Um abraço meu e do Pedrinho e até breve!